Aê galera, tudo bem? Nós estamos iniciando aqui nesse vídeo a nossa sequência de aulas sobre bioquímica. Bioquímica é o estudo das estruturas, organizações e transformações moleculares que ocorrem no interior da célula. Em síntese, é o estudo de todos os processos químicos que ocorrem em seres vivos. Nós vamos ter constituintes inorgânicos e orgânicos das nossas células. Os inorgânicos são aqueles que não formam cadeia de carbono, em síntese, enquanto os orgânicos são aqueles que formam cadeia de carbono. Exemplos de constituintes inorgânicos celulares são a água e os sais minerais. Enquanto exemplos de constituintes orgânicos celulares são glicídios ou carboidratos, lipídios, proteínas e ácidos nucleicos. A água. A água é a substância mais abundante em um ser vivo. É uma molécula polar, é o solvente universal, participa de diversas reações químicas dos indivíduos, possui um alto calor específico e sofre os fenômenos de coesão e adesão. Nesse vídeo, nós também vamos abordar sobre a variação no teor de água nos seres vivos. Primeira característica que eu disse é que a água é a substância mais abundante em um ser vivo. Bom, 75% a 85% da célula é composta de água. A água corresponde a 95%? Bom, alguns autores vão trazer esse número como sendo 97% da massa corporal das medusas, e por isso elas possuem aquele famoso apelido de água-viva. Se você não sabia, sim, é justamente por conta dessa característica. A segunda característica da água que eu trouxe para vocês é que é uma molécula polar. E o que isso significa? Bom, significa que ela possui polos, ou seja, uma parte positiva e uma parte negativa. A parte positiva dessa molécula fica justamente por conta dos dois átomos de hidrogênio. Sim, se você não sabia, a molécula de água ela é composta por dois átomos de hidrogênio e um átomo de oxigênio. Os átomos de hidrogênio, nesse slide, estão representados pelas bolinhas azuis, enquanto o átomo de oxigênio está representado pela bolinha vermelha. Como nós já sabíamos, cargas diferentes tendem a se atrair, e é justamente isso que vai acontecer. A parte positiva da molécula de água, ou seja, o átomo de hidrogênio, vai tender a atrair o átomo de oxigênio de uma outra molécula d'água, justamente porque são cargas opostas. E essa força de atração vai acabar resultando em uma ligação entre essas moléculas. Essa ligação é chamada de ponte de hidrogênio. A água é considerada o solvente universal para substâncias polares, ou seja, semelhante dissolve semelhante, já que a água é uma substância polar, ela também irá dissolver substâncias polares. Dissolver é o mesmo que misturar ou interagir. A água é meio para reações químicas das células, para transporte de substâncias e para diversas outras coisas. Eu trouxe aqui para vocês duas reações químicas da água. A primeira é a hidrólise. A hidrólise é justamente a quebra da molécula pela adição de água. Hidro, de água, e lise vem de quebra. Bom, vocês têm uma setinha vermelha apontando aí para uma molécula bem grandona. Essa setinha vermelha está indicando justamente onde será o local da hidrólise, ou seja, onde a água irá entrar nessa molécula. Digamos que a água entrou nessa molécula como está representada pela setinha azul. O que vai acontecer? Bom, nós vamos ter a ruptura dela. Vocês estão vendo que uma molécula acabou se transformando em duas, como está mostrando na parte de baixo. Essa ruptura da molécula só foi possível pela adição d'água, e justamente isso é a hidrólise. A síntese por desidratação, por sua vez, é justamente o processo oposto ao da hidrólise. Se na hidrólise nós tivemos a adição d'água para a quebra da molécula, na síntese por desidratação nós teremos a união da molécula pela perda de água. Nós temos aí representados dois aminoácidos e vamos dizer que essa molécula de água que está entre eles saia. Ou seja, a água acabou de se retirar dessa molécula. O que vai acontecer? A união
delas. O que eram duas se transformou em uma só. Então nós tínhamos um aminoácido e outro aminoácido. Agora nós tivemos um dipeptídeo e essa ligação é chamada de ligação peptídica, ou seja, uniu e se transformou em uma molécula pela perda de água. A água possui um alto calor específico. O que é isso? Bom, isso significa que a água possui uma dificuldade em variar a sua temperatura. Como assim? A gente precisa fornecer muita energia para essa variação na temperatura acontecer. Bom, eu estou tratando dessa energia em forma de calor. Então, quando eu falo muita energia, entenda muito calor. Muito calor vai acabar resultando em muita agitação dessa molécula, ou seja, ruptura das pontes de hidrogênio que existe entre as moléculas de água, como eu mostrei lá naquele slide para vocês. Então, nós precisamos de muita energia, muito calor, para poder quebrar essas pontes de hidrogênio e fazer com que a água mude de estado físico. Nós somos animais homeotérmicos. O que isso significa? Significa que nós mantemos a nossa temperatura corporal constante, independente da temperatura do meio em que estamos inseridos. Ou seja, esse homem aí do slide, no caso da imagem, né? Vamos dizer que ele esteja em uma sala com ar-condicionado e que essa sala esteja batendo uma temperatura de 16 graus Celsius. Do nada, surge um compromisso para ele e ele tenha que ir para o calçadão de Bangu. Se você não é do Rio de Janeiro e não conhece Bangu, não tem problema nenhum. É que aqui no Rio, a temperatura já é muito alta, mas Bangu consegue ser surpreendente. É só imaginar algum local muito quente aí da sua cidade, tá ok? Vamos dizer que o calçadão de Bangu esteja batendo 40 graus Celsius, então ele saiu de um ambiente de 16 graus e foi para um ambiente de 40 graus. Contudo, a sua temperatura corporal não variou, ela continuou constante, cerca de 36,5 e 37 graus. Isso quer dizer que nós somos animais homeotérmicos, ou seja, nós não variamos a nossa temperatura, entenderam? Quando nós variamos a nossa temperatura corporal, nós temos um quadro chamado febre ou hipotermia. Quando nós aumentamos a temperatura, é chamado febre, e quando nós abaixamos a temperatura corporal, acaba sendo chamado de hipotermia. A febre é justamente o aumento da temperatura corpórea, como eu já disse, né? E pode trazer diversos problemas, como desnaturação de proteínas, falta de energia. A hipotermia é justamente o processo oposto, é a diminuição da temperatura corporal. Ou seja, nós vamos ter aí a diminuição da velocidade das reações químicas, a desaceleração do metabolismo corpóreo e quando nós mantemos uma temperatura constante em 34 graus, mais ou menos, nós provavelmente iremos morrer. Mecanismos do nosso corpo para não variar a temperatura de acordo com o ambiente. Bom, quando o ambiente está com uma temperatura diferente da encontrada em um determinado corpo, esse corpo tende a perder calor ou ganhar calor, até essas temperaturas se igualarem. Contudo, não podemos igualar nossa temperatura com o meio, né? Pois, como vimos, somos animais homeotérmicos. Nós temos alguns mecanismos para isso, para não igualar. Esses mecanismos são o tremor ou o suor. Será que nós sabemos realmente como o suor resfria a nossa pele? Na verdade, o suor nos resfria justamente quando ele evapora, pois ele precisa de muita energia, muito calor, para que consiga evaporar, e com isso usa o calor de sobra que está em nossa pele. Você sabe como é feita uma cirurgia cardíaca? Bom, o primeiro passo é diminuir a temperatura corpórea do paciente, geralmente com uma manta. Os médicos colocam a temperatura corporal do paciente a aproximadamente 34 graus Celsius e com isso o coração vai parando de bater, pois como vimos naquele outro slide, se nós mantivermos uma temperatura constante entre 34 graus Celsius, nós provavelmente morreremos. O segundo passo é cortar os vasos sanguíneos e os conectarem a uma máquina que fará o papel do coração. Depois, fazer a cirurgia desejada, reconectar o coração ao corpo, reconectando os vasos sanguíneos e, por último, retornar a temperatura corporal do paciente. E assim é feita a cirurgia cardíaca. Mas
por que não pode fazer com o coração batendo? Ah, gente, é óbvio, né? Porque o coração batendo vai te atrapalhar a cortar, costurar. Então se torna praticamente impossível realizar essa cirurgia cardíaca com o coração batendo. Bom, por que os alimentos não estragam dentro da geladeira? Na verdade, o que acontece é que uma temperatura média da geladeira caseira é 14 graus Celsius aproximadamente. E isso faz com que o metabolismo das bactérias decompositoras fique mais lento, ou seja, demorem mais para estragar o alimento. Mas isso não impede dos alimentos estragarem, ok? Nós só conseguimos conservá-los por mais tempo dentro da geladeira do que se estivessem aqui no ambiente normal. E como funciona no congelador? Bom, a temperatura média do congelador é de menos 10 graus Celsius. Então, a essa temperatura nós teremos a formação dos cristais de gelo. A água dentro da célula das bactérias formam cristais de gelo também e acabam danificando as próprias organelas, rompendo membrana, enfim, podendo levar à morte da bactéria. Então, os alimentos são conservados no congelador por muito, mas muito mais tempo. Outra curiosidade que eu queria falar com vocês que também está relacionada ao assunto água é: praia cansa mesmo ou é só uma impressão minha? Bom, na verdade sim, cansa mesmo, pois você desidrata e nem sente, ou seja, sua e evapora o tempo todo. Região de praia geralmente também venta muito e o vento aumenta a evaporação, resultando em uma sensação térmica menor que a temperatura real. Então, é importante que você se mantenha sempre muito bem hidratado para repor todo esse líquido perdido. Outro detalhe é: o sal tem propriedade de roubar a água. Nós vamos ver isso com calma um pouco mais para frente quando tratarmos de osmose. Não é à toa que depois de muito tempo na praia, a pele e o cabelo ficam parecendo palha, justamente porque perderam água para o meio, ressecando. Outro fenômeno que eu queria falar com vocês da água é o fenômeno de coesão e adesão. Bom, coesão é a capacidade da água de atrair outra molécula idêntica a ela, ou seja, água atrai água. Enquanto adesão é a capacidade que a molécula de água tem de atrair substâncias diferentes a ela. Nós vamos tratar melhor disso quando falarmos de botânica. Vocês já viram alguma imagem parecida com essa que está aí no slide? Ou então alguma cena pessoalmente? Isso acontece justamente por conta do fenômeno de coesão que acabamos de falar. As moléculas de água ficam tão unidas uma com as outras que acabam formando uma espécie de película. Essa película, ela é rígida, ela é resistente. Alguns insetos, como esse da imagem, não conseguem quebrar essa barreira realizada pela força de atração das moléculas de água, ou seja, acabam por ficar flutuando, andando sobre as águas, como vocês conseguem ver aí na imagem. Esses insetos são chamados de insetos Jesus. Por último, mas não menos importante, eu queria abordar com vocês a variação no teor de água nos seres vivos. Então, nós vamos ter aí uma mudança no teor de água de acordo com a espécie, o metabolismo, a idade. Bom, espécie eu já expliquei para vocês logo no início desse vídeo, Exemplo, se compararmos medusas e o homem, nas medusas nós vamos encontrar de 95 a 97 de água, enquanto no homem nós encontraremos cerca de 65% de água, sendo 75 a 85% de água em nossas células. Metabolismo, ou seja, as pessoas que possuem metabolismo rápido têm um maior consumo de água. O metabolismo é o conjunto de transformações que as substâncias químicas sofrem no interior dos organismos vivos. A idade também vai contribuir para a variação no teor de água. Exemplo, o embrião, ele possui cerca de 95% de água em sua massa corporal. O recém-nascido possui cerca de 75%, o adulto 65% e o idoso menos que 65%. Por isso, é extremamente importante que o idoso se mantenha sempre hidratado. Bom, muito obrigado por ter assistido o vídeo até aqui, espero que vocês tenham entendido tudo e gostado da aula. Se surgirem algumas dúvidas, vocês podem deixar aqui nos comentários desse vídeo, ou então mandar pelo direct do meu Instagram. O meu Instagram é o @junitomais.